Amém, irmãos. Nós estamos agora na parte da noite, seguindo na nossa série de Romanos. E apenas para explicar, para aqueles que ainda foram pegos um pouco desavisados, nós invertemos. A série de Apocalipse que estava de noite passou para de manhã e a de Romanos passou para a noite. Isso por conta da criação da nossa congregação e da necessidade de concatenar as escalas daqui da sede com a congregação, e por isso fizemos dessa forma. E nesse momento eu peço então que você abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. A palavra do Senhor que é infalível, que é inerrante, que é inspirada e absolutamente eficiente para cumprir a vontade de Deus em nós, assim nos diz nessa noite. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, a tua lei é boa, e nessa noite queremos aprender de ti mesmo, Senhor, pela tua palavra. Portanto, Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento, dá-nos capacidade para investigar, sondar a tua palavra, amá-la, apreciá-la em mais alta estima e retê-la em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é altamente agrária. E por isso eu quero dizer que esse princípio de semear e colher é comum em toda a Bíblia, e é algo que a Bíblia usa propositalmente porque cria uma grande identificação com a humanidade ao longo de toda a sua história. A nossa humanidade, ela é muito cheia de agricultura, de colheita, de plantio e de ceifadura. Os investidores espertos sempre ficam atentos às colheitas e produtos pecuários mais valiosos globalmente. Quem mexe com isso sabe que arroz, porco, gado, leite de vaca, milho, dá dinheiro. E as pessoas investem bastante nesse tipo de coisa. Na palavra de Deus, Deus se revela a nós também como um agricultor, semeador, investidor. Deus é dono de todas as coisas e criou todas as coisas para a sua glória, mas principalmente Deus é aquele que planta, que colhe e investe em coisas espirituais que transformam as nossas vidas para a glória dele. E um desses principais produtos, dos mais valiosos, que Deus cultiva em nós, é a sua própria justiça. Sua justiça. Não boi, não gado, não milho, mas justiça. Nosso Deus é um Deus justo e reto em seu ser. E na salvação que Ele nos deu, que nós acabamos de cantar, Ele se agradou de nos dar a sua justiça. E meus irmãos, nós não podemos negar que o versículo 1 de Romanos capítulo 5 é um dos versículos mais celebrados da história da Reforma Protestante, a ponto de alguns teólogos, entre eles Lutero, afirmar que no versículo 1 de Romanos 5, nós temos a causa material da Reforma Protestante, aquilo que é central, a substância que é um marco da obra do Espírito Santo em trazer aquele avivamento que foi a Reforma Protestante, quando nós lemos. E nesse momento eu peço para que você leia comigo o versículo 1, vamos ler juntos a uma só voz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é para você memorizar mesmo, para você decorar, porque nós somos justificados, declarados justos, aceitos por Deus. Em toda a nossa análise do livro de Romanos até esse ponto, nós vemos que Paulo vai construindo o seu argumento para nos lembrar de que a única possibilidade de termos acesso a Deus é se Ele nos justificar no seu tribunal santo, de nos declarar retos,
justos e aceitos. E ele de fato fez isso, meus irmãos. Ele fez isso através do Filho de Deus, o verdadeiro justo que se encarnou, viveu entre nós, obedeceu toda a lei de Deus, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, nos dando grande salvação. Não é verdade, meus irmãos? E nesse texto, veja, ainda que seja um texto que comece com justificação pela fé, que nós temos trabalhado desde o capítulo 3, 4, 5, mas é um texto que não fala só sobre a justificação, mas dos frutos dessa nova justiça que Deus está trazendo. Quando Deus cultiva essa justiça em nós, Ele passa a gerar no nosso relacionamento com Ele frutos maravilhosos, que devem caracterizar a nossa caminhada com o Senhor. E é bem simples o nosso roteiro do sermão dessa noite. Um fruto de paz, um fruto de graça, um fruto de esperança e um fruto de amor. De novo, para facilitar para você decorar. Um fruto de paz, um fruto de graça, um fruto de esperança e um fruto de amor. Todos esses frutos estão sendo cultivados por meio da obra justificadora de Cristo. Então, primeiro, vamos ver, meus irmãos, essa paz real com Deus que nós temos. Nosso primeiro ponto. Veja, aqui ele já começa o texto nos lembrando que a justificação é um fato assumido. Deus fez isso por nós em Cristo Jesus. A justificação pela fé é justamente crer, depositar a nossa confiança na obra que Deus faz por nós. E, meus irmãos, o primeiro fruto que ele vai mostrar é o fruto da paz. Veja de novo o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Paz com Deus. Meus irmãos, de que tipo de paz Paulo está falando? Porque se eu e você tentarmos interpretar os conceitos bíblicos apenas pelos nossos exemplos atuais e conceitos pós-modernos do que é paz, nós podemos interpretar de uma maneira um pouco diferente. Hoje em dia, quando se fala paz, ou paz e amor, desde a década de 60, o movimento hippie e todos os seus anseios, você tem essa ideia muito subjetiva de paz. A ideia de você, eu vou aqui tentar exemplificar, você está em paz consigo mesmo, não é verdade? Você ter um sentimento de paz, e aí as pessoas pintam seu rosto, vão às ruas, elas querem estar em paz, paz e harmonia, aí abraça a árvore, fala que ama a natureza, não é verdade? Queridos, essa paz que Paulo está falando, ela não é assim tão subjetiva, não é apenas sentimental, ou aquilo que eu já falei tantas vezes aqui, apenas aquele quentinho no seu coração. Não, queridos, é uma paz objetiva. Na justificação que Deus traz, nós nos lembramos que antes de paz havia uma guerra entre o Criador Santo e nós que por essência somos inimigos de Deus, pecadores. Deus, o Criador, nos criou para que fôssemos retos e justos perante Ele, mas infelizmente, por causa da transgressão de Adão, nós caímos num estado de extrema inimizade, é o que o nosso catecismo nos lembra. Extrema inimizade. Nós nos tornamos rebeldes contra Deus. Uma rebelião que nós não aceitamos o que Deus diz, ninguém quer buscar a Deus. Ninguém aceita mais o jeito de Deus de fazer as coisas. Preferimos nossos pequenos deuses, nossos ídolos. E isso que parece tão inocente, a ideia de uma pluralidade em que cada um pode seguir o seu caminho religiosamente falando, na verdade isso trouxe a justa ira de Deus sobre nós. É tão interessante, quantas vezes a gente vai repetir isso, mas as pessoas vivem no mundo hoje, né? Toda vez que eu vou sair aí para um lugar um pouquinho mais cheio, um pouco mais de aglomeração, eu fico vendo as pessoas vivendo suas vidas como se tudo estivesse ok, como se tudo estivesse tranquilo, mal reconhecendo que nesse momento elas não estão num estado de favor com Deus, elas estão debaixo de ira, de maldição. Aquilo que o apóstolo Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, quando ele descreve o nosso próprio estado anterior, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, no qual nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é o estado do homem sem Deus, por mais que ele não reconheça. Lembro-me uma vez, conversando com um colega no seminário, que disse que ele estava ensinando na igreja dele
não vou citar a denominação, mas estava ensinando na igreja dele sobre a doutrina da ira de Deus. E não é muito popular, certo? Nem se fala muito por aí. Ele estava ensinando na classe de escola dominical a convite de um líder da igreja que havia convidado ele para ensinar. E ele falando sobre aquele assunto, de repente lá pelas tantas, o líder que o convidou interrompe a aula dele, levanta a mão, fica de pé e fala assim: pode parar, esse não é o Deus que eu creio. Engraçado, convidou o cabra para falar, mas nessa hora, não é esse o Deus que eu creio. E aí meu amigo falou que ele não disse nada, mas na cabeça dele ele falou assim: não é o Deus que você crê, mas é o Deus da Bíblia. Meus irmãos, essa é a verdade. A verdade é que havia inimizade, separação entre nós e Deus. Mas o texto vai nos dizer, veja, acompanhe comigo a leitura no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, Deus decidiu fazer convergir a sua ira naquela cruz, para que fosse derrubado o muro que fazia separação entre nós e o Criador. A inimizade foi desfeita, e nós que antes éramos inimigos de Deus, hoje somos chamados de amigos de Deus. Nós fomos salvos, nós fomos reconciliados. E isso aconteceu porque Paulo já explicou lá em Romanos capítulo 3, justamente porque Jesus foi aquele a quem Deus propôs no seu sangue, Romanos 3, 25, como propiciação para manifestar a sua justiça. A justiça de Deus se manifestou na morte de Jesus naquela cruz. Era justo que Deus condenasse o pecado, mas foi tão misericordioso que Jesus fizesse isso em nosso lugar, para que a ira de Deus não caísse sobre nós. E é por isso, meus irmãos, que na Bíblia Jesus é chamado de príncipe da paz. Não é só música bonita de Natal não, tá, gente? Ele é o príncipe da paz, anunciado por Isaías lá no capítulo 9. Porque ele seria capaz de, na sua própria carne, pelo derramar do seu sangue, alcançar a paz que não era nossa, mas agora é. Meus irmãos, eu lembro quando eu preguei esse sermão. Preguei uma vez na Semear, quando a gente estava pregando, e depois esse aqui foi o meu sermão de ordenação. Então, vocês podem me avaliar esse sermão de ordenação. Foi bom. Mas naquela ocasião eu estava estudando muito o Sproul. O Sproul tem um comentário em Romanos. E o Sproul traz uma ilustração no seu comentário de Romanos que até hoje balança meu universo. 7 anos depois de eu ter pregado esse sermão pela primeira vez. O Sproul conta que quando ele era uma criança em Chicago, ele adorava jogar beisebol. E ele estava na rua jogando com os seus amigos. E estava lá, vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecendo. E de repente, no meio do seu jogo de beisebol, uma barulheira começa a acontecer na vizinhança. Pessoas batendo em panelas dentro das suas casas e as pessoas saindo. E então a mãe dele sai pela porta de casa chorando. E ele desesperado, o que está acontecendo? O mundo está acabando. Ela fala, não, meu filho, é o contrário. A guerra acabou. E naquele momento era declarado que uma das principais guerras que os Estados Unidos estava vivendo, a guerra do Vietnã, estava chegando, caminhando para o seu fim. E muitos veriam de volta seus parentes, teriam a alegria de rever seus amigos, porque a guerra estava acabando. Meus irmãos, objetivamente falando, há uma tremenda alegria para cada um de nós quando, não eu, porque eu não fiz, mas Deus vira para mim e fala para você, a guerra acabou. A guerra acabou. O Criador que antes era contra nós, agora é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, então não nos dará porventura com Ele todas as coisas. Que bênção, meus irmãos, que alegria. Essa paz agora nos dá acesso a Deus. Você sabe por que você pode chamar a Deus de papai? De pai? Que antigamente não poderíamos. Mas hoje podemos verdadeiramente. Porque o Filho bendito de Deus em quem Ele se compraz, nos conquistou esse acesso. Nós somos da família de Deus. O muro da separação foi derrubado. E essa paz não é uma
trégua temporária que tem um caráter passageiro, não. Ela é definitiva. O mundo pode estar em guerra contra Deus, nós não. Não os que creem em Cristo. Não correm mais risco, estão assegurados, pois é uma paz permanente. Meus irmãos, essa é a verdadeira paz que traz paz ao seu coração. Tem muita gente tentando ter quentinho no coração com coisas efêmeras. A única coisa que pode verdadeiramente aquecer o seu coração e trazer sono de noite para você dormir, a ponto de Davi falar, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É essa paz, é essa paz. Essa paz tira a culpa, essa paz tira a maldição, essa paz realmente nos assegura como filhos de Deus. Mas eu não quero dar spoiler ainda do resto do livro de Romanos. Meus irmãos, é uma paz verdadeira, mas em segundo lugar, o segundo fruto não é somente paz, mas é um fruto da graça. Veja, no versículo 2, olha comigo, ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Paulo faz questão de lembrar, meus irmãos, que essa paz não foi uma negociação que nós tivemos com Deus, mas nós fomos firmados de graça e pela graça do Senhor. Essa é uma mensagem importante para um público judeu que recebia essa mensagem. Muitos dos judeus estavam acostumados a pensar que pela prática da lei eles seriam aceitos por Deus. Se eles fossem capazes de seguir tudo aquilo que Moisés havia prescrito, se eles fossem capazes de cumprir os mandamentos, então eles estariam num estado de favor com Deus. E Paulo vem desconstruindo essa forma de pensar desde o capítulo 1, dizendo, olha, é justamente por essa forma cheia de justiça própria de vocês, que vocês não conseguem conquistar o favor de Deus. Vocês tentaram cumprir a lei, não conseguiram, e essa lei agora só expõe a pecaminosidade de vocês. Ela mostra o tanto que Deus é santo e o tanto que falta santidade em nós. Mas pela graça sois salvos. Pela graça. Meus irmãos, como é bom saber que nenhum de nós está aqui hoje à noite por causa de alguma coisa que você tenha feito ou deixado de fazer. Você não mereceu estar aqui, você não é bonitinho o suficiente para chamar a atenção de Deus, você não é competente o suficiente ou um cidadão de bem o suficiente para fazer com que todas as benesses de Deus repousem sobre a sua cabeça agora. Não, não tem como. É Deus por graça apenas. Sola gratia. Esse é um pináculo da reforma protestante. Se eu e você temos hoje qualquer acesso a Deus, qualquer firmeza, é pela graça do Senhor. Eu lembro, quando eu era pequeno, li uma ilustração num livrinho, eu não lembro bem qual era o livro, mas a ilustração ficou para mim, que era a ideia de um Natal fora de época, era mais ou menos assim. Aí tinha um cabra que se fantasiava lá de Papai Noel, e a ideia dele era dar presentes para todo mundo quando ninguém está esperando. Aí ele chegava na vizinhança tocando musiquinha de Natal, aí as pessoas, como assim, musiquinha de Natal em maio? Aí ele começava a dar presente para as pessoas. Bom, eu já falei para vocês que Papai Noel, os pais têm que explicar aí para os filhos, né? Mas eu conheço o Papai do Céu. E Papai do Céu me presenteou, não foi só lá no dia 25. Papai do Céu presenteou no momento que Ele, de graça, decidiu me dar presentes que eu não merecia. Cantando hinos celestiais na minha alma, constrangendo o meu coração e dizendo, pela graça você é meu filho. O dia que me marcou foi o dia 28 de agosto de 2004. Esse é um marco para mim. Cada um de nós aqui lembra de algum dia, outros não lembram. Mas se você veio parar aqui hoje à noite, é porque você foi presenteado por Deus, por graça. E você veio parar aqui, essa graça que te justificou. Meus irmãos, a graça é algo que deve nos alegrar e nos fazer agradecer a Deus todos os dias. Eu e você não estamos mais sob o jugo da lei. Nós estamos firmes nesta graça que possuímos em Cristo Jesus. Terceiro lugar, meus irmãos, fruto de paz, fruto de graça, mas também um fruto de esperança. Veja que ele diz no final do versículo 2, ele diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esperança, meus irmãos, outra palavra muito popular hoje em dia, né? Paz, esperança. Meus irmãos,
esperança bíblica também difere muito do conceito de esperança que as pessoas têm. As pessoas hoje têm uma esperança que novamente, ela é altamente subjetiva. Elas esperam que muita coisa boa aconteça sem ter certeza de como vai acontecer. Eu lembro lá no início da pandemia, todo mundo vai lembrar, né? Parece há tanto tempo atrás, mas ali em 16 de março de 2020, né? Pelo menos aqui para a gente em Brasília, lá vem o alerta, manda fechar as igrejas. E eu lembro que assim, não, vai fechar, mas as pessoas começavam a falar assim, não, mas tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Baseado em que as pessoas afirmam que tudo vai dar certo? Biblicamente falando, esperança não é pensamento positivo, esperança não é simplesmente o desejo de que se você sorrir muito, tudo vai dar certo. Não, esperança é algo concreto, firmado num Deus que fala e cumpre. Essa é a esperança do crente. A esperança é uma das marcas claras daquele que sabe que, ainda que estávamos condenados lá atrás, desde o passado, Deus vem prometendo reverter a situação do homem. E Deus tem cumprido isso, não é verdade? Ainda no seminário, eu me recordo ali de um professor nos ensinando sobre a turma de Gênesis. E ele abriu com a gente em Gênesis 3, falou, lê aí, Gênesis 3,15. E nós então lemos aquele texto que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou do descendente da serpente. E eu me recordo de ler aquilo e o professor falou, alguém sabe me dizer o que está aí? E aí, o pessoal meio confuso, sem saber o que ele estava falando, ele fala assim, esse aí é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Lá atrás, quando Adão e Eva estavam vacilando, pisando na jaca, Deus estava falando, nem só de maldições viverá o homem, o descendente da serpente vai esmagar, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E naquele momento que Deus anuncia isso, Ele decide então cobrir Adão e Eva, não mais com os arbustos daquelas plantinhas que eles estavam tentando usar para se cobrir da glória santa de Deus, mas Deus vai lá então, mata animais, pega suas peles ensanguentadas e cobre Adão e Eva. Isso te lembra de alguma coisa? Animal ensanguentado, cobrindo gente? O Evangelho sendo pronunciado lá atrás, pela boca de Deus, anunciado a Adão, anunciado a Noé, anunciado a Abraão, anunciado a Moisés, anunciado a Davi. O Evangelho que nos alcança, porque Deus cumpriu cada uma das suas promessas. Meus irmãos, esperança para o crente é algo concreto. Nós não nos baseamos em coisas passageiras, nós nos baseamos naquilo que Deus faz e naquilo que especialmente Deus tem feito ao longo de toda a história da redenção. Um dos momentos que mais faltou esperança ao povo de Deus, e eu aposto que faltaria a você também, é se você tivesse passado ali pelo exílio babilônico. O exílio babilônico, para muitos israelitas, não havia mais esperança. Mas Deus, então, meus irmãos, no meio daquele exílio que eles mesmos mereceram, porque pecaram contra o Senhor, mas ali Deus suscita Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ele suscita Jeremias, Ele suscita tantos outros profetas que nos lembravam que mesmo que houvesse exílio, Deus traria redenção. A sua casa seria reconstruída. O texto diz, nós nos gloriamos na esperança de Deus. Meus irmãos, quem se gloria é quem se alegra, quem se orgulha de algo que Deus faz. Pergunta a você, você é alguém que se gloria na esperança de Deus? E a pergunta é bem prática, tá? Para você não achar que é teoria aqui. Esse mundo está pegando fogo aí atrás, meus irmãos. É discussão de vacina, é discussão de presidente, é discussão de CPI, é discussão dos Estados Unidos, é discussão da China. E tem muita gente se perdendo nessas coisas. Qual é a sua esperança, meu irmão, minha irmã? Qual é a verdadeira vacina? Quem é o verdadeiro rei? Eu te pergunto. Você tem se deixado levar mais pelas perspectivas desse mundo? Ou a sua esperança está firme naquele que reina, naquele que voltará, naquele que dá vida eterna, naquele que purifica pecados, naquele que te livra do juízo
e da ira. Meus irmãos, quem confia no Senhor tem esperança no Senhor. Esperança. Meus irmãos, fruto de paz, fruto de graça, fruto de esperança e claramente um fruto de amor que está sendo aperfeiçoado em nós. Veja o versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 3. Acompanhe comigo a leitura. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Novamente, eu vou ler de novo, eu quero que você preste atenção na lógica de Paulo. Ele está falando, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Se você lê o texto rápido, você passa por cima do que Paulo acabou de falar aí, sem você perceber direito. Nós nos gloriamos na tribulação. Meus irmãos, quem em sã consciência se gloria na tribulação? Você já fez isso antes? Nossa, pastor, eu estou tão feliz essa semana. Acabei de perder meu emprego, mas que bênção, pastor. Ah, que coisa boa. Assim, eu ganhava tão bem lá e eu perdi tudo. Mas que alegria. Pastor, você nem sabe o que aconteceu comigo. Rapaz, eu bati o carro essa semana que eu quase matei uma pessoa. Mas, pastor, foi uma sensação tão boa. Ali eu fiquei por um triz, pastor. Está vendo aqui, os dentes estão tudo quebrados aqui atrás. Que delícia. Você conhece alguém que faz isso? Você conhece algum ser humano que se alegra de emoção por estar passando por problema, por não conseguir pagar boleto, por ter problema na... Você conhece alguém assim? Não existe, meus irmãos. Essa afirmação é propositalmente chocante, porque Paulo quer levar você a entender o que é que está por trás disso que ele está falando. Como é possível alguém se alegrar, se orgulhar nas tribulações, quando nós entendemos o que Deus está fazendo? Veja, meus irmãos, via de regra, tribulação não parece aumentar a nossa alegria, ela parece, na verdade, prejudicar e minar nossa confiança em Deus, não o contrário. Tem muita gente justamente perdendo a esperança porque as coisas estão difíceis nesse momento. E isso acontece na vida de todas as pessoas, na vida do pastor acontece bastante. Participando da reunião do sínodo, esses dias ali em Unai, conversando com vários pastores, fazendo vários amigos, e ouvindo os desafios ministeriais dele, você vai percebendo que muitos pastores estão perdendo a esperança. Quando parece que ele prega o evangelho semanalmente e não surte o efeito esperado. Quando parece haver um desinteresse generalizado entre as ovelhas pelas coisas do reino. Quando nós enfrentamos dificuldade de lidar com ovelhas indisciplinadas, que causam dissensão entre os irmãos, que promovem discórdia na igreja. Quando às vezes o pastor tem um conselho da sua igreja, uma liderança dividida, ou focada em pormenores, que não coopera para a expansão do reino, que não evangeliza, que não ama a missão, mas que só joga água fria em todo mundo. Quando não tem unidade doutrinária, quando não tem comunhão. Meus irmãos, isso me faz pensar, depois dessa reunião, que a gente devia estar orando muito mais pelos pastores, viu, meus irmãos? Muito mais. Eu sei que vocês têm orado por mim, eu agradeço isso. Mas orem pelos pastores. Orem por eles. São muitas tribulações. Quando nós passamos por problemas, seja esse ou outros, quando passamos por tentação, a nossa tendência não é aumentar a alegria, é desviar os nossos olhos do Senhor e abandonarmos aquilo que Ele promete. Ficamos desencorajados, sem esperança. Mas o que Paulo está explicando precisa ser entendido hoje à noite. Ele diz, meus irmãos, em primeiro lugar, que essas tribulações aqui são uma oportunidade de Deus para fazer o quê? O que ele diz aí? Olha, veja de novo comigo. Olha a ordem do que ele fala. Nós nos gloriamos nas tribulações, por quê? Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança, meus irmãos. Eu acho isso aqui tão interessante, porque é um conceito que está defasado hoje em dia. Perseverança tem a ver com essa paciência longânima de persistir,
de continuar a despeito das circunstâncias, a ideia de duração, de longo prazo, de resiliência. Hoje nós reclamamos que os jovens são tão frouxos que não aguentam mais nada. Faz o compromisso aqui, daqui a 5 minutos desfaz. Era só para aparecer no Instagram mesmo. Mas esse não pode ser o crente. O crente persiste, ele olha para Jesus, que caminhou todo o trajeto da cruz em nosso favor e fala assim: eu quero correr a maratona como o meu mestre, eu quero ser como ele, eu quero imitá-lo em todas as coisas. Meus irmãos, a perseverança é um treinamento que gera em nós, qual é o que ele fala aí logo depois da perseverança? Ela gera experiência. A ideia de experiência, que às vezes a palavra, o grego, upomone, ele nos engana um pouco essa ideia de experiência, mas tem a ver com a ideia de caráter experimentado. Um caráter aprovado. A pessoa que passa pelo problema, que tem chefe complicado em cima, que tem colega provocando, a pessoa que tem dificuldades constantes, ela é forçada a perseverar. E essa perseverança gera nela um caráter solidificado diante dos testes e das provações que o próprio Deus concede para que nós sejamos como eles. Como ele, assim como Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, a fim de que todo homem seja perfeito, 2 Timóteo capítulo 3, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, de novo, olha só, tribulação é uma oportunidade para gerar perseverança. Perseverança é uma oportunidade para gerar experiência, caráter íntegro, aprovado. E experiência gera o quê? O que está escrito aí? Esperança. Voltamos para o ponto de partida. A esperança que nós tanto almejamos, meus irmãos, é o produto para o qual Deus está nos preparando. Quando eu sou testado, aprovado, massacrado, esmagado, abatido, Deus está me forjando na sua fornalha, para que a minha esperança seja concreta, meus irmãos. Ou como o teólogo Douglas Moo, no seu comentário na Epístola aos Romanos, ele diz: a esperança é um músculo que não será enrijecido caso não seja exercitado. Tem muita gente querendo esperança nesse mundo, mas não quer passar por sofrimento, não quer passar por dificuldade. E aí é fraco diante das circunstâncias. Não é resiliente. Meus irmãos, tudo isso está acontecendo por causa daquilo que Deus diz a nós no versículo 5, e nós fechamos com este versículo. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito que nos foi outorgado. Meus irmãos, tudo isso está acontecendo, toda essa dificuldade, porque o amor de Deus está sendo revelado por nós. Por incrível que pareça, o nome de tudo isso é o amor de Deus por nós. Ele está agindo dentro do seu amor, como um pai que tanto nos ama. Ele aperfeiçoa nosso caráter, nossa fé, nossa esperança, por meio das tribulações. Tem muita gente que quando passa pela dificuldade acha que na verdade o amor de Deus se esvaiu, não tem mais amor, acabou. Deus não existe, ou me desamparou, prometeu e não cumpriu, aí vem as decepções. Não, meus irmãos, o amor de Deus é um amor refinador, como eu ouvi uma vez de um pastor. E ele confirma que nos ama, não somente pelas circunstâncias, mas veja, ele diz, esse amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito que nos foi outorgado. As circunstâncias confirmam que Deus nos ama, mas internamente, em nossos corações, o Espírito Santo confirma o amor de Deus. Paulo aqui já está antecipando um pouquinho do que ele vai falar lá no capítulo 8, quando ele vai falar do Espírito da adoção e o que ele faz por nós. Mas por enquanto, meus irmãos, é suficiente saber que um dos frutos que Deus está tentando gerar em nós é o seu próprio amor. É o seu próprio amor. Queridos, eu fico pensando o tanto que nós precisamos desses frutos hoje em dia. Eu pergunto a você, como vai a sua compreensão sobre paz com Deus? Como vai o seu entendimento
sobre a graça de Deus. Como vai a sua esperança? E como vai o seu amor? O Senhor está nos levando, meus irmãos, a olhar para Ele na sua palavra, em tudo o que Ele está fazendo por nós, ao nos justificar e falando: esses são os meus presentes para vocês, esses são os frutos de uma nova justiça. Eu não justifiquei vocês apenas para que vocês tenham um lugarzinho na eternidade, mas eu justifiquei para que vocês sejam veículos da paz. Veículos da paz. Veja, a Bíblia não vai aliviar para nenhum de nós. Se Deus fez paz verticalmente, Ele espera que eu e você sejamos embaixadores da reconciliação horizontalmente. Promotores da paz de Deus, pregando o evangelho que reconcilia o pecador com o Criador. E mais, exemplificando aqui, no tete a tete, como é que esse negócio funciona. E eu te pergunto, como é que você está fazendo? Você está brigando aí fora? Ou você está promovendo a paz do reino de Deus? No que depender de vós, tendes paz com todos os homens, com todas as pessoas. Se Deus derramou graça sobre a sua vida, você está dando graça para os outros? Ou só fazendo graça com os outros? Você é gracioso? Você é uma pessoa pronta para fazer o bem a outros, não pelo mérito deles, mas pela misericórdia para com os inimigos? Eu te pergunto, você tem disseminado esperança? Gente, eu preciso ser honesto aqui, vou falar uma coisa dura, tá? Eu não consigo aceitar crente que conhece o evangelho e conhece a palavra, sendo mais disseminador de pessimismo, de ira, de amargura pública nas mídias sociais, do que da esperança que há em Cristo Jesus. É muito estranho isso, meus irmãos. É muito estranho. Quando o mundo está tão carente de esperança, as pessoas cegas, batendo cabeça nas suas opiniões, filosofias, ideologias, e nós não damos esperança às pessoas. Precisamos dar esperança. E eu pergunto, em último lugar, você tem amado como Deus ama? Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho por nós. Nos amou quando ainda éramos pecadores, já adiantando um pouquinho aqui o próximo sermão, quando éramos inimigos de Deus. E Ele pede que nós sejamos capazes de demonstrar amor, inclusive por inimigos espirituais, políticos, esportivos. Ontem à noite terminou o jogo do Brasil e da Argentina. Aí um cabra virou para mim e perguntou: pastor, pode odiar argentino? Falei: meu irmão, nem de brincadeira. Não pode. Porque se é pecado por pecado, todos nós estamos no mesmo barco. Mas o Senhor nos ama, meus irmãos, e Ele deseja que nós sejamos semeadores com Ele dessa semente. Esse é o Evangelho. O Evangelho da paz, o Evangelho da graça, o Evangelho da esperança, o Evangelho do amor. Prometo para você, se você apostar nessa colheita, ela vinga. O investimento é bom e os lucros não são monetários, são lucros por toda a eternidade. Transcendem as coisas desse mundo, salvam pessoas dos seus pecados e as levam a Jesus. Faça isso, invista nessa colheita para que a justiça de Cristo alcance e frutifique em muitas vidas. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, ó Senhor, quantas vezes nós nos esquecemos dos efeitos da justificação, da paz real que Deus conquistou, da graça que nos deu, da esperança que se manifestou e do amor que nos foi outorgado. Senhor, nós nessa noite colocamos diante do Senhor nossos corações e mentes, para nos lembrar daquela esperança que havia no coração do apóstolo Paulo, quando ele mesmo, sendo tão perseguido, tão humilhado, ele mesmo disse: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Senhor, há algo em Cristo Jesus que foge o entendimento do homem natural, mas que pode ser abraçado pelo homem espiritual. Queremos ser pessoas que compreendem, Senhor, a Tua maravilhosa e frutífera justificação, para viver à luz do que o Senhor espera de cada um de nós. Dá-nos, Senhor, o Teu caráter e o fruto do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.